que faz um diagnóstico, né? Ah, Elias teve depressão. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui, gente, é que mesmo Elias, né, vamos recapitular o profeta Elias aqui. O Elias está lá na casa dele, tranquilo, de repente ouve a voz de Deus. Aí ele vai lá e diz o seguinte: olha, segundo a minha palavra, não choverá mais em Israel. De fato não choveu. O que aconteceu com Elias? Foi para o ribeiro de Querite, foi sustentado por um corvo, o corvo levava carne para Elias lá. Chegou um dia que o ribeiro secou. Elias foi para a casa de uma viúva, que é a viúva de Sarepta, fez um milagre lá, ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Saindo da viúva de Sarepta, o Elias vai para a grande batalha do Carmelo. Ele mata 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 de Azera. A gente está falando de um homem cheio de fé, de um homem poderoso, de um homem que conhece o Deus de Israel. Só que a Bíblia diz que quando a notícia correu para uma mulher chamada Jezabel, a Jezabel nem foi lá, gente. A Jezabel só mandou dizer: olha, avisa o Elias, que assim como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele amanhã. O que aconteceu com o profeta Elias? Quem é bom de Bíblia aí? Partiu para debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte e disse: olha, eu não sou melhor do que meus pais. Chega! Por que eu trago essa história aqui para vocês? Para vocês entenderem que nós somos seres emocionais. Nós não vamos conseguir fazer tudo. Nós não somos seres humanos potentes, né? Como Nietzsche vai dizer, o grande homem, o super-homem. Não. Nós somos seres que estamos sujeitos às mesmas paixões. As mesmas. O próprio Davi, no Salmo de número 6, ele diz assim: olha, a minha cama parece um rio de tanta lágrima, porque eu choro toda noite por causa dos meus inimigos. Né? Por que está batido a minha alma? Por que tu se perturba dentro de mim? São questões de homens de Deus. O próprio Jesus se angustiou até a morte. Né? Acho que o doutor Fernando falou de manhã, a questão da hematidrose, né? De suar sangue. Gente, se essas pessoas passaram por situações difíceis, quem somos nós para não passar? E a psicologia, ela vai trabalhar essa ideia de, vamos organizar aqui, vamos fazer desse jeito, vamos organizar tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Pode passar, irmão. Mas às vezes vem algumas acusações contra a psicologia, no sentido de dizer assim: tá, tu fala de transtorno de ansiedade generalizada, tu fala da ansiedade, mas a própria Bíblia diz que eu não posso ter ansiedade. Quantos já ouviram isso aqui? Tá ansioso, não? Quando tu olha para o texto, por exemplo, tu vai ver o seguinte, né? O próprio Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então você percebe uma ordem de Jesus no imperativo: não fiqueis ansiosos. A galera do Jay Adams já vai comemorar, né? Viu, não falei? Não tem que ir para psicologia nada, tem que ir para a Bíblia. Vamos com calma, gente. Descansa teu coração, controla a tua ansiedade, que nós vamos chegar lá. Aí vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo, 13 cartas do Novo Testamento, né? Um cara que tem fundamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças.
Jesus disse para mim não ficar ansioso. Paulo está dizendo para mim não ficar ansioso por coisa alguma. Então eu acho que o J. Adam está certo. Porque se eu estiver ansioso, eu estou pecando. Porque eu estou descumprindo aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz não. E eu estou fazendo sim. Vamos mais um pouquinho. Das colunas da igreja, o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora fechou o caixão e acabou para a psicologia, né? Gente, a gente tem que olhar o texto para poder entender o seguinte: não é porque tem uma ordem imperativa, é o que não vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, na Bíblia tem 365 vezes a palavra não tenha medo. Se eu ir por esse princípio que eu não devo estar ansioso, e eu estando ansioso eu estou em pecado, como é que eu trabalho essa ideia de não temas e não tenha medo? Porque afinal de contas todos nós temos medo, sim ou não? Quem aqui nunca teve medo? Teve alguém aqui que nunca teve medo, gente? Hã? Acho que o pessoal não entendeu, né? Quem aqui nunca teve medo? Quem já teve medo? Ah, tá. Então você percebe que o medo, a ansiedade, as questões emocionais do dia a dia fazem parte do ser humano. Então não é porque a Bíblia diz não tenha medo, que quando eu tiver medo eu vou estar pecando. Às vezes esse medo pode ser decorrente de uma questão pós-traumática, e eu tenho que tratar isso. Giovanni, mas é uma falta de fé? Pode ser que às vezes pode ser uma falta de fé. Por exemplo, a gula é pecado ou não é? É pecado, mas o que a gula produz? A gula produz o quê? Obesidade, problema cardiovascular, traz vários problemas. Então você se converte, por exemplo, você se arrepende do teu pecado da gula e você não se trata das outras coisas que esse pecado fez de consequência? Tem que se tratar. Da mesma forma, tem muitos caminhos que às vezes eu escolhi que pode ter sido pecado, mas às vezes o desbalanço neuroquímico, a questão psicológica, a forma que eu fui me institucionalizando, não é porque eu me arrependi agora que está tudo bem. Por exemplo, tem gente que é assaltado a primeira vez. Eu fui lá e fui assaltado quando eu estava entrando na minha casa. Eu abri o portão e fui assaltado. Gente, pode não acontecer nada, mas toda vez que você for abrir o portão, o que vai acontecer contigo? Sensação às vezes de medo. Claro que com o tempo e com bom tratamento, trabalhando essa ideia, você consegue viver uma vida plena. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, que o ser humano não tem como dissociar a parte imaterial do corpo. Nós somos seres emocionais. E a psicologia é um campo que estuda isso. A psicologia é o campo que vai ajudar, através de uma graça comum, para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu sempre digo, é importante que a gente separe as coisas. Porque tem uma galera que trabalha essa ideia assim, ó. Não, isso aí é espiritual. Isso aí é patológico. Isso aí é normal. Gente, a gente não pode ter pressa para isso. A gente tem que separar as coisas. Jesus curou uma mulher que tinha 18 anos, um espírito de enfermidade. A mulher encurvada. Jesus chama ela, coloca a mão na cabeça dela e na hora a mulher se endireitou. Ou seja, Jesus expulsou o espírito e a mulher ficou bem. Aí alguém diz assim, tá vendo, Giovanni? Era um demônio, beleza. Mas não significa que todo mundo que tem problema na coluna, que anda encurvado, tem um espírito maligno. Entende o que eu digo? Essa separação é fundamental. Eu não posso trabalhar como uma regra.
Jesus tirou o espírito de um menino que era surdo, e o menino voltou a falar. Agora, todo mundo da comunidade surda tem um espírito maligno? Não. Cada caso é um caso. Então, para nós podermos fechar aqui, ó, o papel da igreja e o papel da psicologia. Eu quero trazer para finalizar um dado do Setembro Amarelo, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sabe quantas pessoas cometem suicídio em todo o mundo por ano? Alguém tem alguma noção de quantas pessoas cometem suicídio? Quem acha que é 500 mil? Levanta a mão. Quem acha que é 200 mil pessoas que cometem suicídio todo ano? Levanta a mão, em todo mundo. Quem acha que é 1 milhão? Então, hoje, nós temos cerca de 1 milhão de pessoas que cometem suicídio em todo o mundo. Se a gente for mensurar isso em tempo, gente, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Você sabia que dessas pessoas que cometeram suicídio, 90% dessas pessoas tinham transtorno mental relacionado? O que é isso? Ou sofriam de depressão e bipolaridade, que é um transtorno de humor, ou sofria de transtorno psicótico, que é uma esquizofrenia, ou do transtorno de substâncias psicoativas, que é a dependência química. Vocês sabiam que dessas 90% dessas pessoas, 60% nunca procuraram um trabalho de saúde mental? E aqui que eu quero conversar com vocês. Qual é o papel da igreja? Por exemplo, se eu tenho um problema na ordem jurídica e preciso resolver um problema numa questão jurídica, eu vou orar ou eu vou chamar um advogado? Eu posso orar, ele me conduz e eu chamo um advogado. Eu tenho um problema na minha empresa de ordem contábil. Eu vou orar ou chamar um irmão que não entende nada, ou eu vou chamar um contador? Eu vou chamar um contador. Então, não é porque você vai chamar um profissional que você está dizendo que Deus é pequeno. E é esse o papel da igreja, que você possa orientar. Imagina, quase 1 milhão de pessoas, gente, cometendo suicídio no Brasil, 13 mil todo ano. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. E muitas vezes, não digo que por maldade, mas a gente não dá a informação correta. E a gente diz, como eu já peguei casos da pessoa com transtorno psicótico, esquizofrênico, que era só chegar e dizer o seguinte: olha, vamos lá no médico psiquiatra, vamos tomar um remédio, vamos fazer terapia, vamos caminhar a tua vida, está tudo tranquilo. Não, misturam as coisas e quando a pessoa vem para o culto não resolve. Ah, você que está ouvindo aí é um demônio. Não é, é uma doença. A dependência química também da mesma forma. Não, você para de usar quando você querer. A gente sabe que Deus tem poder para libertar todas as coisas. Mas você tem que se tratar. Então, um simpósio como esse, ele é enriquecedor. Não é porque os teóricos da psicologia são ateístas, na sua grande maioria, que Deus não pode usar eles, para que o povo de Deus seja abençoado. Se Deus usou Ciro para que o povo voltasse da Babilônia para Israel, que era um ímpio, por que não pode usar um psicólogo, um médico, um engenheiro, um contador, alguém das áreas que nós classificamos como a graça comum? Então essa é a ideia principal, gente, que eu queria deixar para vocês.